Pessoal que está aí acompanhando a gente, pessoal que está acompanhando a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. A gente está com essa questão do áudio. Tô tentando colocar de novo a Júlia aqui. Oi, Ei, Felipe. Júlia. Voltou? Então, sim, está acontecendo, enfim, em determinado momento, né? O seu som some, né? O meu Sim. até continua, mas o seu está sumindo. Eu acabei de Então, descobrir que a gente está competindo com o Whindersson Nunes, viu, Daniela? Ele também está fazendo nossa. uma live e já está Então, lotada, então pode ser alguma coisa relacionada a isso. olha, eu acho que tá explicado. Então, já estava um pouco preocupada, achando que era alguma coisa aqui no celular, mas é isso, não tem Eu acho que discussão. com certeza deve estar um pouquinho lotada essa transmissão, né? Até onde você conseguiu me ouvir? Você gostaria que eu voltasse um pouquinho? Pois é, então, aqui o meu som estava travado, você explicando, né, essa ansiedade. Você explicou a questão da aranha, a ansiedade normal, e você ia começar a explicar a ansiedade patológica. E Tá, aí travou aqui para mim. E, tá enfim, bom. né, para as pessoas que estão vendo também. Claro. Bom, vamos lá, vamos continuar sem problema nenhum, né? Então, a ansiedade normal é essa ansiedade, então, que ela é episódica, né? Eu tenho um começo, um meio e um fim dela. A ansiedade patológica, ela inclui transtornos que compartilham características de medo, né? E ansiedade excessiva. E é um sentimento tão ruim que só quem sente mesmo sabe o quão ruim ele pode ser, né? E muitas pessoas falam, nossa, parece que ela vem do nada, né? Eu posso estar de repente em algum lugar, numa festa com os meus amigos e aparece do nada, né? Que as pessoas entendem como do nada, porque ela parece ser motivada mesmo. Muitas vezes ela ocorre sem nenhum estímulo aparente, né? Eu tô numa festa e eu começo a me sentir mal, eu começo a sentir um aperto de repente na garganta, uma vontade de sair dali, e eu não entendo o que está acontecendo, né? Então, essa ansiedade que vem acompanhada com uma ansiedade excessiva. E como é que a gente diferencia, né? Quando você começa a deixar de fazer as coisas que você fazia antes, né? Quando você começa a deixar de ter a sua rotina, medo de sair de casa, não pego mais o ônibus, eu não pego o metrô, eu não quero ir trabalhar, eu não consigo ficar em casa porque eu tenho medo de morrer, né? Eu começo a faltar compromissos. Quando essa angústia começa a refletir no seu corpo, a gente tem uma ansiedade patológica. E o que a gente fala de cura de ansiedade patológica? Na verdade, é a cura dos sintomas, da interpretação que a gente tem sobre esses sintomas, né? Então, esse medo absoluto que parece vir do nada, né? Essa ansiedade patológica, se ela ocorre na pessoa por momentos, né? Por períodos além dos apropriados, se eu vejo que eu tenho uma pessoa com 2 semanas sofrendo esses sintomas, né? Muito fortemente, tem gente que tem crise de ansiedade 10, 15 vezes por dia, né? Que é bastante, a gente causa muita dor. Então a gente tem aí uma ansiedade patológica, né? Certo, Júlia, eu queria só combinar uma coisa com você, né? Caso o seu som trave, né? Eu vou fazer um sinal para você e aí eu vou pedir para você sair e retornar. Eu não vou fechar a live, tá bom? Aí só Certo? para a gente ficar combinado assim. É bom, voltando aqui Tá para ótimo. nossa conversa, eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais nessa questão, né? Porque a ansiedade, ela é uma coisa que muitas vezes é confusa, porque os sintomas dela se confundem com vários outros distúrbios, né? Então, eu gostaria que você falasse sobre que sintomas-chave a gente encontra, né, na ansiedade, que caracteriza como ansiedade, e até se você pudesse falar sobre características físicas, mentais, emocionais. Bom, parece que ela travou de novo. Claro, tá. Exatamente, né? Pode falar.
Não, Júlia, travou. Júlia, Júlia. Bom, a gente está com esse problema técnico aqui. Eu vou tentar incluí-la novamente na live. A gente está aqui falando sobre ansiedade, né? Como é que a gente pode lidar com ansiedade nesse momento de coronavírus e competindo com o Whindersson Nunes. Pronto, voltou, Dani? Voltamos, voltou, Me vendo? voltou. Ah, então Então, tá a bom. gente vai fazendo assim, tá? Porque Tá, possivelmente a gente vai cair várias vezes. Então, você vai certo? saindo, eu te sinalizo e aí a gente Tá certo. retoma, tá bom? Pedir então Então, só para as pessoas de repente não saírem, né? Porque a gente vai sim, voltar, né? sim. Então, como eu estava dizendo, é muito difícil mesmo, né? A gente acertar o que é ansiedade, né? Ter um diagnóstico de ansiedade, porque mesmo ela vem sendo estudada por meios de diferentes aspectos. A gente ainda tem uma dificuldade de estabelecer uma definição consensual. Por quê? Essa dificuldade ela se dá devido à inexistência da gente ter um quadro sintomático padrão. Como assim, né? Ela ocorre para as pessoas de diferente modo e cada caso é único. Então eu posso de repente ter uma falta de ar acompanhada com um bolo de garganta, uma vontade de fugir e um formigamento no dedinho da minha mão, né? Outra pessoa pode ter esse formigamento no dedinho da mão e ter picadas elétricas, que é o que a gente chama de ansiedade. Então, tem muitos sintomas, né? E eles se manifestam dependendo da crise da pessoa que vive. Cada caso é único, né? Hoje nós temos 6 tipos de transtorno de ansiedade e cada um deles ocorre de uma forma, né? Então a gente tem aí o TOC, que é bastante conhecido, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem o transtorno do pânico, a gente tem a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o TAS, que é a fobia social, e o transtorno de estresse pós-traumático. Então, você imagina, né? Em cada um deles ocorre uma forma diferente para cada pessoa, né? Não é que eu tenho o mesmo transtorno, eu vou sentir as mesmas coisas. Não, eu tenho um quadro padrão, né, de sintomas que podem se diferenciar ao longo do desenvolvimento desse transtorno. Mas quais que são os sintomas mais frequentes da ansiedade, né? Então, nós temos aí sintomas físicos, cognitivos, comportamentais e emocionais, né? Então, são muitos sintomas. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Então, se eu estiver falando muito rápido, você me faz um sinal também, tá, Dani? Pode deixar. Mas vamos lá. Então, quais que são os sintomas físicos da ansiedade, né? Frequência cardíaca aumentada, palpitação, falta de ar, respiração muito rápida, dor ou pressão no peito, né? Por isso que muitas pessoas confundem com um ataque de infarto, né? O ataque do pânico, a pessoa sente aquela dor no peito mesmo, a sensação de asfixia, que as pessoas falam que sente um bolo na garganta, vertigem, tontura, sudorese nas mãos, calores, calafrios, náusea, dor de estômago, estômago embrulhado, diarreia, tremores, né? Esses são os que mais aparecem. E boca seca. Já os cognitivos que mais aparecem, medo de perder o controle, né? Se sentir incapaz de enfrentar a situação, então a pessoa acha que ela vai enlouquecer, né? Então eu tô num lugar, eu começo a sentir que eu vou enlouquecer e eu tô numa sensação de realidade, né? Esse é um sintoma muito frequente, né? O medo de enlouquecer, de perder o controle. A pessoa muitas vezes fala que tá como se estivesse num filme, né? Me vejo em terceira pessoa na minha própria vida, que é o medo de enlouquecer, né? Então, memória fraca, baixa concentração, estreitamento da atenção e medo de avaliação negativa dos outros, né? Esses aparecem frequentemente. O que o outro vai pensar? Como é que eu vou apresentar isso? Como que ele vai me sentir ali, né, naquele momento? Sintomas comportamentais que a gente vê. Pessoa geralmente fugir da situação. Ah, eu vou faltar no trabalho hoje, eu não vou apresentar, eu não vou conseguir falar, né? Hiperventilação, que é aquele
né? Que a gente vê da respiração curta, esse é um sintoma que bastante aparece, né? Agitação, irritabilidade e dificuldade na fala. Tem pessoas que falam que a língua enrola, né? Como se estivesse tendo problema, não consegue falar. E ninguém entende que isso é um sintoma de ansiedade, né? E os sintomas emocionais que a gente conhece é irritação, né? Se sentir nervoso, se sentir assustado, apreensivo, né? Ficar impaciente, frustrado. Então, esses são os sintomas mais padrões que aparecem. Agora, a gente tem um quadro enorme de sintomas e por isso essa confusão que você falou inicialmente da gente não ter um diagnóstico fechado do que é ansiedade, que aparecem também com outras comorbidades. Sim, é importante a gente ressaltar que a gente está aqui conversando e é um panorama, né? Que existem que cada Sim. caso é um caso e as coisas elas têm que ser vistas de formas mais singulares, particulares, né? Mas até aproveitando, Júlia, essa confusão, né? Um dos sintomas do Covid é uma falta de ar, né? E eu cheguei já até a ler matérias sobre isso, que as pessoas estão confusas, que às vezes elas estão tendo uma crise de ansiedade e estão achando que é Covid, né? O que existe algo que pode diferenciar essas duas sensações? Sim, né? É muito importante isso que você está trazendo, porque realmente é algo que está muito presente. E o medo também de se ir no hospital, não sabendo se essa falta de ar é uma falta de ar de ansiedade ou se é a falta de ar do Covid. Então, de repente, eu vou no hospital tendo uma falta de ar de ansiedade e volto com o Covid, né? É isso que todo mundo tá falando. Mas o que é importante a gente analisar? A falta de ar não é o único sintoma do Covid-19, né? E não é uma falta de ar que vai parar caso você tente praticar algo que te acalme, né? Você vai fazer uma respiração, de repente, diafragmática, uma respiração mais lenta, não é uma falta de ar que vai parar, é uma falta de ar que você precisa ir para o hospital, né? Então, o que tem que pensar nesse momento? Eu estou apresentando outros sintomas além dessa falta de ar? Eu tenho febre, eu tenho cansaço, essa dificuldade de respirar está acompanhada com dor de garganta, né? Como é que eu me sinto? Eu estou fazendo exercício físico e estou me sentindo mais cansado, né? Então, essa já é uma forma da gente diferenciar. Antes do Covid, eu já apresentava algum sinal de ansiedade, né? Eu tinha alguma outra situação que eu apresentava falta de ar, alguma outra condição, asma, bronquite, crise do pânico, né? Então é isso que tem que tentar analisar, né? E a crise de ansiedade também não vem sozinha, né? Dessa falta de ar. Então eu vou ter essa falta de ar, eu vou ter uma sudorese, vou ter uma irritabilidade, eu tô prestando atenção se eu tô inquieto, se eu tô tendo uma tontura, né? Uma palpitação. Então, essa é a diferença. Prestar atenção. Se eu tenho sintomas junto com essa falta de ar, de febre, de cansaço, dor de garganta, sinais de gripe, né? E se eu tinha já, de repente, apresentava algo de quadro de ansiedade. Então, essa é a grande diferença. Certo. E Júlia, e quando a pessoa ela identifica que ela está em uma crise de ansiedade, né? O que ela deve imediatamente fazer? Qual que é o procedimento? Quando a pessoa está em crise de ansiedade, né, geralmente ela está em um lugar, né, pode estar em qualquer lugar. A crise vem, como a gente falou, do nada, né? Como eu disse, cada caso é um caso. Tem um gatilho aí para iniciar, né? Então, o que é importante? Para onde a pessoa estiver, né? Se eu puder sentar ou se eu puder deitar, parar, né? No momento da crise, a coisa mais importante é acalmar e abaixar o nível de estresse. Como é que eu faço isso? A respiração está altamente, né, intimamente ligada às crises de ansiedade. Quando eu respiro errado, eu estou causando uma hiperventilação no meu corpo e eu não consigo oxigenar, né? Então isso aumenta a minha ansiedade. O que eu tenho que fazer? Respirar fundo, fazer uma respiração diafragmática, que é a respiração que a gente vai, né, inspirar, levar esse ar lá até o diafragma e
soltar esse ar profundamente, né? A gente inala o ar, sente o ar, enche o abdômen, os pulmões, segura essa respiração, conta até 3 e solta esse ar. Pode repetir esse exercício por 10 vezes, mantendo a concentração na respiração, tentando não ter pensamentos que causam isso, né? Se distrair com outras coisas, né? Eu sempre falo isso bastante, que os pensamentos, eles geram humor e geram comportamento, né? Então, se gera esse comportamento, eu tenho que prestar atenção nesses meus pensamentos. O que eu estou pensando nesse momento, né? Então, tem uma técnica bastante legal, Dani, que a gente faz, que chama stop, né? Então, o que é essa técnica stop? Eu paro para mudar os meus pensamentos, né? Eu paro para olhar aquilo que está acontecendo comigo. E dentro dessa técnica stop, eu vou parar, eu vou identificar o que está acontecendo na minha volta, eu vou, né, focar no que está acontecendo à minha volta, eu vou respirar, vou trazer a minha consciência novamente para o momento. Quando eu paro, né, e presto atenção em outras coisas, eu trago essa consciência para o momento presente. Então, eu consigo tirar o foco dos meus pensamentos que estão causando essa ansiedade, né? Eu tiro a invasão desses pensamentos negativos. E depois eu me parabenizo, né, por ter conseguido fazer isso. Então, essa é uma das formas que a gente tem para trabalhar quando eu estiver tendo essa crise de ansiedade. Respirar, principalmente, né? Tem pessoas que falam, como é que eu vou parar e começar a respirar? Ninguém percebe, né? Você começa a respirar, inspira devagar e solta esse ar, né? Então, rapidamente você vai se concentrando nessa respiração e voltando aos pouquinhos. Certo, é uma coisa que me vem aqui também é que, né, poxa, a pessoa chegou a ter uma crise de ansiedade, né? Às vezes é uma primeira crise, né? Ela nem sabe o que fazer. Então me vem aqui que a ansiedade, ela também tem, como você disse, que tem vários tipos, tem vários níveis também de ansiedade, né? Que momento eu posso saber que é a hora de buscar uma ajuda profissional? Olha, Dani, quando que a gente indica buscar essa ajuda, né? Quando ela começa a prejudicar a vida da pessoa, quando ela começa a ser paralisante, prejudicando a qualidade de vida, né? Eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antigamente, né? Então, a partir do momento que esse distúrbio de ansiedade produz algum tipo de desprazer ou sofrimento, interferindo negativamente na qualidade de vida da pessoa, a gente indica para procurar esse tratamento, porque muitas pessoas costumam ter essa dúvida, né? O que eu faço? Como é que eu vou? Que profissional que eu procuro para fazer isso, né? Então, de repente, quando começa a ter essa interrupção da qualidade de vida, é quando a gente indica para procurar um profissional. Certo, e Júlia, e nesse momento, né, um super atípico que a gente está vivendo, cheio de medo, cheio de insegurança, e muitas vezes é difícil, né, você estar presente, apesar da gente saber que talvez essa seja a escolha mais saudável, né, o que você pode sugerir, né, aqui pra gente para lidar melhor com essa situação, né, de ansiedade? O que a gente pode fazer? Olhar menos rede social? O que a gente pode fazer para lidar melhor com esse momento? Tá? Realmente a gente está vivendo um momento de muita incerteza, né, Dani? Onde ninguém conhece o terreno, né, lá de fora, o Ninguém que sabe que o que é, vai acontecer. ninguém sabe o que vai acontecer, o terreno que era conhecido para nós antes, né, de repente tudo é cancelado, você não pode mais visitar os seus filhos, os seus pais, seus avós, toda a rotina que a gente conhece é modificada por esse afastamento, né, o convívio não é mais permitido, você não pode estar com as pessoas que você ama, pois pode ser perigoso. Você pode ser perigoso, né? Algo em você pode ser perigoso, algo em quem você ama pode ser perigoso. Ninguém tem certeza de nada. Então, são fatores muito estressantes, né? Um momento você passa a ser o perigo, ou, né, quem você ama pode ser o perigo. Percebe? E como isso pode ser muito ameaçador, né? Porque ameaça o tempo todo aquilo que nós somos, né? Então,
a gente não tem controle de nada. E aguardar essa solução sem prazo determinado, né? As pessoas falam, estou vivendo dias iguais, né? Tenho que lidar com o desconhecido que ameaça essa vida o tempo todo, tanto saindo quanto ficando em casa, né? Porque tem essa situação também, tem pessoas que estão ali de repente com o marido e começa um grande estresse. A gente tem visto, né, nos atendimentos, maior violência doméstica com as mulheres pelo estresse que tem sido causado em casa. Então a mulher muitas vezes também está ameaçada de ficar em casa, né? Vou fazer home office, tem filho passando atrás, o chefe que não entende. Então tá tudo muito confuso, né? Se eu tô sozinho, em casa, me sinto triste e ameaçado. Se eu estou na rua, eu posso contrair o vírus. Ou seja, a gente está cercado de algo ruim o tempo inteiro, né? Sim. Vivendo um momento com alto grau de vulnerabilidade. O que acontece com a ansiedade nesse momento? As nossas crenças de medo e de desamparo começam a ser ativadas e reforçadas toda vez que a gente vê que isso ainda não acabou, né? Então, eu acordo, isso ainda não acabou. Eu acordo, isso não acabou. Então, é visto como um período muito perigoso, muito ameaçador para todos nós que estamos enfrentando isso pela primeira vez, né? A ansiedade, ela é uma ativação normal dessa reação de emergência no organismo. Ela protege a gente do perigo, né? Mas se esse perigo é sentido como muito ameaçador, se eu considero que meus recursos são insuficientes para enfrentar, né? Eu gero uma ansiedade intensa e disfuncional. Então, nem quem não tinha ansiedade antes começa a ter, né? Pessoas que nunca nem tiveram uma crise de ansiedade, nunca entenderam, entrar em contato com isso, nesses dias que são marcados por sensações de insegurança, começam a ter, porque eu me sinto impotente com as situações do dia a dia, né? E como a gente falou, a ansiedade acontece no IC. Na quarentena, no estado de confinamento, a gente fica preso no IC. E se todo mundo que eu amo morrer? E se eu ficar doente? Né? E se minha família ficar doente? E se eu sair e contrair o vírus? E se não tiver hospital e leitos suficientes para eu poder me tratar? E se eu começar a sentir falta de ar? E isso for um sintoma, né? Como que tudo vai voltar ao normal? O que eu posso fazer, né? Sentimentos vazios e angustiantes. O que eu tenho orientado bastante nesse momento? Algo importante para se fazer. Prestar atenção no aqui e no agora. Eu acordei, né? Existe uma técnica na terapia cognitiva comportamental que chama Mindfulness, que é a mente presente com atenção plena, foco na atenção de agora, né? Então eu acordei, eu vou prestar atenção, não só nos meus pensamentos, mas o que está acontecendo à minha volta. Como é que eu acordei? Como é que estão as coisas no meu dia a dia, né? Quando eu falo você presente no momento, é uma forma da gente diminuir a ansiedade, porque a ansiedade acontece lá na frente. Então, se a gente não fica pensando muito no futuro, por mais difícil que seja, a gente começa a baixar um pouco dessa ansiedade, né? Então, se a todo momento eu fico pensando que vai acontecer, o medo ele perde a função, né? Só aumenta a preocupação, e a preocupação aumenta a ansiedade, né? A afetividade faz parte essencial da nossa saúde mental, né? O vínculo com as pessoas. Então, a situação de confinamento, não ser permitido, né? Você não ter escolha de poder sair, aumenta esse estresse, né? A falta de controle. Então, algumas orientações que a gente está passando. Tentar evitar pensamentos vitimistas, né? Estar isolado não precisa ser visto como uma punição. Pode ser visto como uma preservação e a sua contribuição para esse bem comum, né? Permanecer em casa nesses dias é algo necessário, mas não é uma condição definitiva, né? Ninguém sabe se vai, né? Não vai acabar o mundo por isso. Então, pensar nesses pensamentos negativos. Em breve, tudo vai voltar ao normal. Então, ressignificar esse momento e ver que você está dando a sua contribuição pode ser algo para baixar a ansiedade, né? Não produzir muito, mas também não deixar de produzir, né? A gente não está numa competição. A gente tem visto muita gente, né? Curso daqui, faz curso dali,
curso de francês, agora eu estou fazendo outro curso de finanças, né? A gente não entrou numa competição para fazer exercício em casa, né? Então, a gente está numa pandemia, né? Então, de repente, tentar equilibrar isso. Eu não preciso fazer todas as aulas do mundo, porque eu me cobro por não conseguir fazer, eu começo a me sentir incapaz, que também gera ansiedade, mas também não ficar totalmente inativo, porque a gente produz o desânimo e aí essa letargia aumenta a ansiedade também, né? Para baixar a ansiedade, estabelecer uma rotina diária para ajudar a realização desses propósitos, né? Trabalhar, como eu falei, em regime de home office pode ser uma experiência não tão prazerosa para algumas pessoas, né? Posso ficar em casa, mas eu tenho meu marido ali, eu não consigo me concentrar, eu tenho meu filho passando atrás, né? Então é uma nova realidade. E se eu não consigo me organizar, isso fica angustiante para mim. Eu aumento a minha ansiedade. Então, o que eu tenho falado, muitas pessoas têm falado para mim, nossa, estou trabalhando muito mais em casa do que eu trabalho de repente no escritório. Porque não tem a questão de você ter as suas paradas, né? De você levantar para ir no banheiro, de levantar para tomar um café. Então, é importante estabelecer essa rotina, né? Porque eu tô online, a pessoa acha que eu tenho que responder ali no Skype naquele momento, e na verdade eu tenho que ter o meu momento, né? O momento onde eu vou respirar, não abrir mão do seu tempo, né? Evitar também pessimismo como padrão de pensamento, né? Quando a gente está amargurada, o mundo inteiro em volta da gente, nossas reações de comportamento, a gente começa a ter uma forma destrutiva de fazer isso, né? Então, se a gente tem uma forma diferente de pensar, a gente consegue aliviar esses fatos, né? Então, estar presente no aqui e agora, né? Manter essa atenção plena, evitar viver numa perspectiva também só individualista, né? Lembrar que você tem que aprender a dividir os espaços, né? Se eu tô ali, aceitar a rotina do outro, né? E também entender o que é essa coletividade, porque aumenta a ansiedade e aumenta o estresse, né? Técnicas de psicólogo, né? Pra gente fazer para ansiedade. Questionar os pensamentos negativos. Existe dentro da terapia cognitiva questionamento socrático. O que é isso? O que eu estou pensando? Meu pensamento, ele é real ou ele é só um pensamento? Lembrar que pensamento não é fato, né? Então, eu tenho que questionar esse pensamento que está invadindo a minha mente. Quais são as evidências reais do que eu estou pensando vai acontecer? E quais são as evidências contrárias a isso, né? Será que o mundo vai mesmo acabar? O quanto que esse pensamento é verdadeiro, né? Que evidências eu tenho para continuar pensando assim? Esse é um pensamento que vai me ajudar ou é um pensamento que me traz prejuízo? Isso aumenta a minha ansiedade, aumenta a minha angústia, meu estresse? Existem outras formas de pensar sobre isso, né? Como é que eu posso pensar o que está acontecendo de bom nesse momento no mundo? Como é que está a poluição, o superaquecimento, né? Então, desenvolver pensamentos combate em relação a essa situação. Pensar, eu estou fazendo tudo o que eu posso para me proteger, né? Então, esses são alguns pontos para a gente tentar avaliar, né? Não ver notícias a todo momento. Eu tenho pedido bastante isso, porque tem muita notícia. A gente tem pessoas que começam a ter ansiedade de tanta notícia que está vendo, né? Não é para não estar informado, não se proteger, ter um comportamento duvidoso. Mas, de repente, escolher uma mídia que eu vou escolher, né, da minha vontade, e assistir uma vez por dia ou a cada 3 dias, né? Algo que não fique me retroalimentando. A gente recebe muita mensagem, né? De WhatsApp, imagens, né? Coisas que vão... A mente vai armazenando isso e vai causando muita mais ansiedade, né? Então... E você não sabe também o que é verdade, o que não é, né? Que também eu acho que é um problematizador nesse sentido. Sim, exatamente, né? A gente tem essas fake news, né? Agora vai dominar, vai acontecer. Então, isso também causa muita ansiedade. Até quando vai ficar todo mundo em confinamento? Vai ficar, né? Então, vão mandar prender se você sair, né? São coisas que vão, né? A gente vai ficando cada vez mais ansioso. Então, procurar
fazer meditação e atividades respiratórias, atividades físicas em casa, né? Porque ao se movimentar, você libera endorfina no seu corpo, que é capaz de gerar a sensação de bem-estar. E principalmente, né? Procurar não se desligar totalmente das pessoas, dos seus contatos sociais, porque a afetividade é muito importante, né? Os afetos, os vínculos emocionais são importantes. Então, fazer reuniões com seus amigos, né? Ligar para aquele amigo que você não fala faz tempo, criar situações para estar sempre presente emocionalmente com as pessoas que você ama, porque a gente precisa de afeto, né? Fazer ligações de vídeo, colocar todo mundo para conversar, não se afastar das pessoas só porque você está em confinamento, né? Estamos todos em confinamento. Isso não significa a gente não poder estar juntos, mesmo que de uma forma diferente. Sim. Acho que essas são algumas orientações para conseguir baixar a ansiedade. Certo. E, Júlia, a ansiedade, ela também pode ser negligenciada, né? Eu posso ser ansiosa e eu posso não olhar para isso, não querer olhar para isso, enfim. Né? Quais são as consequências que podem existir caso eu não olhe para essa condição de ansiedade com a devida importância que ela deve ter? Tá? Dani, essa pergunta é muito importante, muito bacana você estar fazendo essa pergunta, porque às vezes a gente não leva como real porque é emocional. Né? A gente olha muito mais, de repente, um machucado que eu tenho na minha mão, que eu posso curar fisicamente, do que algo que está me doendo emocionalmente. E aí isso passa e vem causando prejuízos ao longo prazo. Né? Tem pessoas que ficam anos presas nesse ciclo da ansiedade e a ansiedade em excesso prejudica, sim, né, a qualidade de vida. Então, pessoas que são ansiosas há muito tempo, né, que não fazem esse tratamento, podem ter uma série de problemas físicos. Por exemplo, dificuldade de memória, né, porque na ansiedade a gente tem uma liberação de adrenalina e cortisol muito alta, hipertensão, né, também devido ao excesso de adrenalina, aumento dessa frequência cardíaca, né, palpitações, gastrite nervosa, né, eu costumo falar que a gastrite é algo que a gente quer pôr para fora, né, aquilo que a gente está engolindo como, né, medo, sapos que a gente vai engolindo, vai causando ansiedade e causa gastrite nervosa, né, que pode causar modificações no suco gástrico, dor no corpo, né, então a gente pode intensificar a dor nas costas, nas pernas, nos ombros, e tique nervoso, né? Quando a gente vê a pessoa lá tremendo muito o olho, ou tremendo muito a boca, ou tem um tique de bater, são sintomas físicos. Agora, tem outros problemas também de se continuar com a ansiedade. A ansiedade é irmã da depressão. Geralmente elas ocorrem juntas. Se eu não trato a ansiedade, eu posso vir ter um quadro depressivo muito forte, né? Abuso de substâncias. As pessoas começam a abusar de drogas, álcool, para poder baixar a ansiedade. Então, eu tô ansioso, eu vou lá e bebo, eu fico bem. Pois é, e existe também esse mito, né, de que o álcool relaxa, enfim, acaba que é confuso isso, né? As pessoas, enfim, podem se perder um pouco nisso, né? Sim, com certeza. E ele pode realmente relaxar, mas ele é um relaxamento no momento, né? Assim como maconha, que relaxa ali de repente por 48 horas, mas quando acaba o efeito dela, a ansiedade explode, né? Como se a gente tivesse um gráfico de explosão mesmo, né? Então, insônia, outros distúrbios de sono, problemas digestivos, né? Isolamento social, problemas na vida pessoal e o que a gente mais fala que pessoa quando se mantém muito tempo ansiosa, infelizmente muitas vezes procura um suicídio como uma forma de se libertar ali daqueles sintomas, né? Sim. E, Júlia, né, falando sobre tratamentos, né? Aqui no nosso perfil a gente busca olhar as coisas por um ponto de vista mais natural, né? Medicina natural, terapias integrativas, né? Eu gostaria de saber se você sugere alguma terapia integrativa que possa auxiliar, né, nesse tratamento para a ansiedade. Tá? Eu indico sim, Dani, aliás, até como uma forma complementar da psicoterapia, né?
eu indico para ansiedade algumas terapias integrativas como complemento, né? E é importante até, acho que de repente falar aqui, porque muitas pessoas não acreditam, né, em práticas alternativas, mas hoje no Brasil a gente já tem 20 práticas alternativas que são reconhecidas, né, pelo Sistema Único de Saúde. E há pesquisas que comprovam sim os benefícios das práticas integrativas, né? Então, o que eu indico para ansiedade? Eu indico principalmente yoga, né? Porque a yoga, ela traz os benefícios através dela, é a redução de estresse, né? A regulação do sistema nervoso e respiratório, né? Eu acabo indicando muitas terapias integrativas que trabalham o sistema respiratório, porque a respiração está altamente ligada com as crises de ansiedade, né? Então, a yoga, que trabalha esse equilíbrio do sono também, o equilíbrio da produção hormonal e, principalmente, o aumento da capacidade do concentração e fortalecimento do sistema imunológico, que vem apresentando essas melhoras nos quadros, inclusive de humor, né? Pessoas que também têm quadros de humor que precisam trabalhar isso, também é importante fazer yoga. A Ayurveda, né, como a gente tinha conversado, também indico, porque também se utilizam técnicas de relaxamento, massagens, né, posturas corporais, técnicas respiratórias que são fantásticas, né, que faz com que a pessoa aprenda a se, né, conscientizar, a ter a consciência dela mesma nessa respiração, né. A terapia da bioenergética também, que é uma visão diagnóstica que adota a psicoterapia corporal e exercícios também em grupo, também com movimentos sincronizados com a respiração, né? A gente fala desse conteúdo emocional por meio da verbalização e da educação corporal e da respiração, né? Constelação familiar, também eu indico, né? Que também tem exercícios de psicoterapia corporal e exercícios terapêuticos que ajudam a liberar as tensões do corpo. É importante falar que as pessoas que têm muitas vezes têm tensão no corpo, né? Então eu tô lá o tempo todo mordendo aqui, né? Fazendo esse movimento aqui, ou eu tô assim, né? Com meu ombro, eu tô o dia inteiro e eu não percebo. A tensão muscular causa ansiedade, né? Ela é também, assim como a ansiedade causa, ela também causa. Então, essas técnicas ajudam a conscientizar, né? Como é que eu tô me portando durante o meu dia. E a meditação, né? Que entre as práticas alternativas complementares, ela também integra a TCC, que é a terapia que eu atuo, né? Cognitiva comportamental, que também tem atividades que exigem concentração e foco e ajudam a desviar os nossos pensamentos de preocupação e atenção da ansiedade. Certo, Júlia, eu vou fazer minha última pergunta agora para a gente começar a responder as perguntas das pessoas que estão acompanhando aqui a live, né? Certo? E, bom, a questão da terapia online, ela está sendo muito procurada agora, né? E até, obviamente, né, a gente está em isolamento, né? Para as pessoas que, enfim, de repente alguém está aqui assistindo a gente, está a fim de começar uma terapia, vai buscar alguém, né, de forma online. O que você acha que é importante que essa pessoa avalie na hora dela buscar um profissional? Olha, Dani, isso é uma coisa que eu falo bastante também no meu Instagram, né? A primeira coisa que pode parecer meio óbvio, mas é pesquisar, né? Essa terapia online é feita por psicólogo, né? O que é a terapia? O que é a psicoterapia? Ela tem que ser feita por um psicólogo, né? Então, tem muitas pessoas, isso é muito perigoso, né? Se passando por psicólogos e atendendo online através dessas plataformas, as pessoas não sabem disso, né? A saúde mental é muito séria. Deixar alguém fazer parte daquilo que você é, daquilo que você sente, né? Pensa, sonha, é um trabalho muito delicado, né? Então, a primeira coisa, se informar se o profissional é realmente um psicólogo. Como é que eu sei disso? Eu entro no site do Conselho Regional de Psicologia, peço o CRP desse psicólogo, né? Que é o número de cadastro desse psicólogo de formação, e coloco lá no site para ver se esse psicólogo está
pode atuar, né? Tem muitas pessoas que não estão atuantes, mas que, né, atuam de repente legalmente. E se ele é autorizado a atender online, né? Porque tem psicólogos que não são autorizados a atender online. A gente tem que passar por uma avaliação bem, assim, difícil, né? Para poder atender online. Então, existe uma plataforma que chama EPSI, que você tem que ver se essa pessoa está cadastrada lá. Então, de repente, pedir o número do CRP, colocar lá, ver se a pessoa faz parte, né, do Conselho Federal de Psicologia e analisar também quais são as plataformas que a pessoa está te atendendo, né? Se isso é seguro, de repente se ela não está gravando aquilo que você está falando, né? Como é que você está seguro com o sigilo desse profissional. Então, é bastante importante ver se ele é um profissional real, porque no online, né, a gente pode encontrar 1000 possibilidades, né? Então, essa pergunta também é bem legal, bastante importante. Certo, bom, acompanhando aqui as perguntas, né, tem aí muitas pessoas que estão falando que têm dificuldade de meditar, né? Se você dá alguma dica, se você tem alguma sugestão. Tá? A dificuldade de meditar, geralmente ela aparece para pessoas que têm muita ansiedade, né? A pessoa fala, nossa, deixa eu meditar logo que eu não tenho o dia inteiro, né? Aquilo começa a me irritar. Então, um ponto que eu indico para começar a meditação é prestar atenção na respiração, né? Eu vou tentar me ancorar nessa respiração, né? A minha âncora, e toda vez que eu ver que eu estou desviando esse pensamento, eu tomo consciência e volto novamente para essa âncora da respiração. No começo pode ser um pouco difícil, porque a gente está o tempo inteiro com um monte de pensamentos, né? As pessoas falam dessa dificuldade de meditar pela essa invasão de pensamentos. Então, eu vou de repente procurar o quê? Um local onde eu não vou ser invadido, eu não vou ser interrompido, né? Um local, eu me vestir com roupas, né, mais fresquinhas, com roupa onde eu me sinta à vontade, procurar, de repente, colocar uma música antes de meditar, acalmar e fazer a respiração consciente. O que é a respiração consciente? Quando a gente tá, né, não adianta eu sair do ambiente onde eu tô agitado, né, e querer fazer meditação. Né? Acabei de chegar do meu trabalho e vou sentar lá para fazer meditação. Você não vai conseguir. E respirar, internalizar, dar um tempo para o seu corpo acalmar, nem que for 5 minutos antes dessa meditação. Né? Depois eu começo essa prática. E lembrar que é um treino, Dani, não é de um dia para o outro que eu vou começar a meditar. Né? Hoje em dia a gente tem, depois a gente pode até passar de repente aplicativos que ensinam você a meditar, a ter essa calma. Eu costumo indicar um aplicativo muito legal que chama Lojong. Não sei se você conhece. Não conheço. Um aplicativo bem bacana que trabalha vários tipos de ansiedade, mindfulness, né? Atenção concentrada. Então, ele tem passo a passo e ele tem várias meditações gratuitas. Então, acho que isso pode ser, de repente, um começo para quem quer iniciar nessa vida de meditação. Certo. Bom, surgiu uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, é que um professor, né, ele está perguntando como é que ele pode lidar com crise de ansiedade dos alunos, né, em sala de aula. Você tem alguma sugestão? Assim, a crise de ansiedade seriam de todos os alunos? Como que foi essa pergunta dele? Ele escreveu no plural, né? Como os professores podem lidar com crise dos alunos em sala de aula. E antes, Júlia, da gente prosseguir, você pode repetir o nome do aplicativo, por favor? O aplicativo chama Lojong, né? Lojong. Lojong é um iconinho rosa, né? Então, é difícil a gente falar sobre trabalhar a crise de todo mundo dentro da sala de aula, né? Mas o que seria, de repente, eu não sei que tipo de crise que ele está se referindo, se são pessoas que estão tendo crise, né? Como é que está essa dinâmica da sala de aula. Mas, de repente, praticar antes da aula, né? Se ele está vendo essa agitação nos alunos, que pode ser talvez nesse sentido que ele está descrevendo, antes da aula, procurar
fazer essa respiração consciente, baixar o ritmo, né? Que ele vem de uma outra aula, ou a pessoa está chegando, né? Ou está na última aula do dia, fazer de repente essa respiração consciente com todos eles, né? Eu faço ali 3 minutos, né? De prestar atenção na respiração, né? E tentar acalmar isso que ele está chamando de repente de crise de ansiedade, para eu baixar esse ritmo mesmo. Certo, e Júlia, outra pergunta que surgiu aqui, eu sei que você não é naturopata, né? Mas uma pessoa perguntou se existe algum fitoterápico, não sei se passiflora, não sei se você tem algum conhecimento sobre isso. Tá? Assim, eu geralmente não indico fitoterápico nem nenhum tipo de medicação nesse sentido, né? Então, eu sei que existe o passiflora, né? Que é algo que pode, de repente, ser um paliativo aí, né? Mas tem muitas pessoas que não respondem bem a passiflora também. Eu tomei e não adiantou nada para mim, né? Tomei 2, tomei 3, não adiantou nada. Então, de repente, ver o que ela tá, o que seria bom para ela, procurar, de repente, nesse caso específico. Sim. É importante lembrar que nós somos diferentes, né? E para cada um vai ter um tratamento mais adequado, né? Voltando, a gente acaba conversando sobre um panorama, mas cada um tem que ir buscando um caminho que é mais adequado à sua natureza, às suas particularidades, né? Bom, outra pergunta que surgiu aqui é se a insônia e o bruxismo se tem a ver com a ansiedade. Tá? A insônia tem sim, e o bruxismo também, né? A insônia, ela é um dos sintomas de ansiedade. E o bruxismo, como a gente falou, que é também, né, a TM, ele vem como uma tensão muscular, né? Então eu tenho aquele ranger de dentes, eu tenho aquela dor aqui lateral. Até tem um exercício que eu posso até ensinar agora em relação a isso. Quem tiver muita dor aqui, né, por causa do bruxismo e da ATM, tem um exercício que a gente faz uma pressão aqui, que eu ensino no consultório, e a gente vai descendo a mão aqui, chegando até próximo à orelha e abrindo a boca, né? Esse exercício para essa pessoa, eu não sei se tem bruxismo, se pergunta, mas muitas vezes é porque tem, né? É um exercício para a gente distensionar toda essa parte aqui, essa região da bochecha, a região da mandíbula, né? Então, a insônia sim. E é muito importante, né, para quem tem insônia, de repente procurar fazer essas respirações antes de dormir, porque a respiração relaxa bastante, né? Inclusive desse aplicativo que faz essas meditações com respiração e ajuda muito a você dormir. Certo, bom, a gente já está quase terminando aqui, né? Vamos agradecer aqui os minutos finais que o Instagram está dando, porque caiu. E eu vou fazer as duas últimas perguntas, tá, Júlia, para a gente encerrar, né? E assim, estão perguntando, você já respondeu isso, né? Mas se você puder reforçar a diferença da falta de ar, né? Da crise de ansiedade e do Covid, porque enfim, a pergunta ela está sendo feita algumas vezes, então talvez as pessoas ainda, né, estejam com alguma dúvida. Tá? Talvez pode ter, de repente, caído também, né? Naquele momento Sim, que a pessoa não... exatamente. E eu acho que é a pergunta do momento também, né? É a pergunta, tem muitas pessoas perguntando isso, né? Porque é aquilo que a Sim, gente falou. Tem a questão do medo da falta de ar, né? Eu vou para o hospital com a falta de ar e volto com o Covid, né? Então, o que é importante para quem está perguntando novamente? O Covid não vai ocorrer sozinho, né? Eu tenho que ver se eu tenho outros sintomas junto com esse Covid, se eu tenho febre, se eu tenho a tosse, se eu tenho a dor de garganta, né? E se antes do Covid eu tinha sintomas de ansiedade ou alguma condição que eu tenha, como asma, bronquite, se eu tenho crise do pânico, né? Reparar que também o sintoma, a falta de ar do Covid, não é uma falta de ar que passa se eu me acalmar. Porque a falta de ar da ansiedade, se a gente parar, né, como a gente falou na crise, e respirar, ela é algo que vai parar. Você consegue controlar essa falta de ar, né? Porque, na verdade, a falta de ar é excesso de ar. A gente tem que colocar esse ar para fora, né? Então, não é uma falta de ar que vai parar.
é uma falta de ar que eu preciso ir lá colocar um respirador, né? Então, diferenciar isso. Eu tô tendo outros sintomas junto com essa falta de ar, né? Ah, não tô tendo outros sintomas. Ou tô tendo sintomas também, além dessa falta de ar, quando eu vou fazer exercício, né? Então, a principal diferença é essa. Para acontecer a falta de ar do Covid, eu tenho que ter outros sintomas juntos. Febre, tosse, né? Dor de garganta, outros sintomas da própria gripe. Certo. E Júlia, para finalizar, né, perguntaram aqui, existe alguma forma de não ter ansiedade? Olha, Nasce pedra, nasce planta? Como é que faz? tá. Na verdade, todos nós temos ansiedade, né? Como a gente falou lá no comecinho, a ansiedade é algo fisiológico. É uma resposta que a gente tem ao nosso medo, algo que causa medo na gente. O que dá para não ter é não viver com a ansiedade patológica, né? A gente não precisa viver com esses transtornos de ansiedade, porque para isso tem todos os tratamentos que a gente falou hoje, a psicoterapia, as terapias integrativas. Então, viver com ansiedade, se ela está sendo prejudicial para você, você não precisa viver com isso. Você pode procurar tratamento, como a gente falou hoje. Nunca mais vou ter ansiedade? Não, porque é fisiológico. A gente sente, né? É uma resposta comportamental nossa. Então, o que dá para viver, Dani, é sem essa patologia da ansiedade, quando você vai procurar tratamento. Por isso, bastante importante analisar, né? Tá sendo prejudicial para mim? Quanto que isso está afetando a minha qualidade de vida, né? De repente eu virei outra pessoa por causa da ansiedade. Eu não preciso viver assim, né? Tá ótimo. Júlia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Obrigada mesmo por ter participado aqui da live com a gente com essas informações tão úteis e tão pertinentes a esse momento. Muito obrigada. Obrigada a você, Dani, pelo convite. Quero deixar uma mensagem que a gente tem que entender que adoecer muitas vezes não está nas nossas mãos, né? Mas caminhar para melhor, ainda que em passos lentos, é possível. Dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje, acho que uma mensagem que eu quero deixar é: não desanimem, né? Porque tudo está sendo cancelado, mas a nossa esperança não deve ser cancelada. Então, é isso que eu deixo para hoje. Agradeço imensamente. Contem comigo para o que precisar. Se quiser falar sobre depois, né, esses aplicativos, sobre meditação, pode me procurar que eu estou em aberto, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada também, né, para todo mundo que acompanhou, que participou, que está aqui gostando, várias pessoas mandando vários corações, palminhas. E obrigada também a minha parceirona aí de trabalho, que está aqui me ajudando, a Andressa. E é isso. Obrigadíssimo, viu, Júlia? Muito obrigada, Dani. Boa noite para todos vocês e vamos em frente. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.